Olá para você. Antes do vídeo começar, eu queria deixar um versículo que está em Provérbios e é uma palavra bem interessante que me fez refletir um pouco sobre o que a gente tem lido no livro de Êxodo, né? Provérbios 21:1, que diz assim: o coração do rei é como corrente de águas nas mãos do Senhor, ele o dirige para onde quer. E aí eu fiquei pensando sobre o faraó, a dureza de coração, quando o próprio Deus endurece o coração dele, né? E aí vale a pergunta, né? Por que Deus endurece o coração de faraó? Por que parece que Deus endurece, né, alguns corações? A gente pode mudar o coração de alguém, e é sobre isso que eu queria falar hoje com você. Fica até o final do vídeo, que eu vou fazer comentários sobre a palavra que a gente vai ler, e quem sabe eu posso tirar alguma lição disso, você possa tirar alguma lição disso também, para a gente aplicar na vida da gente. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia, de volta à essência, com o propósito de nós voltarmos às nossas origens em Deus, buscarmos mais a presença dEle, voltar a ler a sua palavra. A gente percebe, né, que isso ao longo dos anos, das gerações, tem se perdido, principalmente a leitura da palavra de Deus. E o canal ele foi feito com esse intuito de a gente resgatar essas nossas origens cristãs, de buscar o Senhor, de ler a sua palavra e aprender ali direto da fonte, ali na raiz, o verdadeiro evangelho. E você é muito bem-vindo para estar aqui. Compartilha esse canal com alguém que de repente tem essa mesma sede de conhecimento. Às vezes a pessoa está cansada assim desse evangelho que a gente vê por aí, né? Evangelho, entre aspas, que de evangelho não tem nada. A gente vê tanta coisa absurda acontecendo no meio das igrejas, pessoas se denominando cristãs e na prática elas não são, tanto engano, tanto erro. Então manda esse vídeo, manda esse canal para essa pessoa, porque embora eu e você sejamos pessoas imperfeitas, o nosso propósito aqui juntos é lermos a palavra de Deus, que ela é perfeita, ela é imutável, ela permanece a mesma, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na sua palavra não existe erro e na sua palavra não existe alteração. E eu acho que esse é o propósito da gente. Quando a gente vê todas as coisas erradas por aí, para a gente não ficar confuso, para a gente não ter a nossa fé ali esmorecida, vamos nos voltar para a Bíblia, que ela vai trazer com certeza ali toda a motivação, todo o ânimo que a nossa alma precisa. E esse canal ele é para isso. Inclusive, você já pode aproveitar, se inscreva nele, né, para você não perder os avisos do YouTube. Sempre que o vídeo chegar, todos os dias, né, de sábado também, eu falo de sábado porque às vezes sábado eu coloco um tema um pouquinho diferente, às vezes eu coloco um louvor, então você não perde aquilo que está entrando no canal para edificar, trazer crescimento à sua vida. Então se esse canal faz sentido, se você percebe que aqui você pode encontrar um crescimento espiritual, um crescimento pessoal até, né, um gás assim para você ler, né, a sua Bíblia, uma ajuda para você ler a sua Bíblia, você pode contar comigo e você pode encontrar aqui no canal. Então por isso, já seja inscrito para você não perder nenhum vídeo quando ele chegar. E antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje aqui para gente, para mim e para você. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela Tua palavra. E eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço ao Senhor que abra a nossa mente, a minha mente, a mente de quem estiver me assistindo, para que possamos entender a Tua palavra, possamos entender aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente, e nos ajude, ó Deus, a sermos praticantes, não só ouvintes. Perdoa os nossos pecados e que a Sua palavra nos transforme em pessoas melhores, pessoas redimidas, pessoas transformadas. Eu sei que a Sua palavra pode nos transformar completamente, ó Deus, porque só ela tem o poder de fazer isso no coração do homem. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, abençoe a sua casa, a sua família, tudo o que ela tem. E visita essa pessoa onde ela está agora, dando a ela sabedoria, o entendimento e a direção que ela precisa hoje para esse dia. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, quem é inscrito já sabe, quem está me acompanhando já sabe
Todo dia a gente lê um capítulo da Bíblia aqui. Você que está chegando agora, nós já temos leituras salvas aqui no canal, estão salvas em playlists. Nós temos leituras do livro de Gênesis, do livro de Mateus, e agora estamos fazendo leitura do livro de Êxodo, que também ficará salvo em playlist. Então, se você quiser, de repente, você mesmo montar o seu ritmo de leitura, de repente você não conseguiu acompanhar a gente desde o comecinho lá atrás, então você pode acompanhar através das playlists, você pode montar o seu próprio ritmo, ler no seu tempo, no horário que você puder. O intuito é ler, não importa qual horário, não importa se de manhã, de madrugada, na hora do almoço, leia a sua Bíblia, tá? Porque é Deus que vai falar com você, é Deus que vai trazer o crescimento e o entendimento que você precisa. Então hoje na Bíblia nós vamos ler o livro de Êxodo, Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 10. Nós estamos neste momento falando sobre as pragas, ali dando um pouquinho mais de contexto. É aquele momento que Moisés, ele recebe ali o chamado de Deus para ir, ele junto com Arão, seu irmão, falar com o faraó para pedir para o faraó liberar todo o povo, para eles irem ao deserto, adorar o Senhor, cultuar o Deus dos hebreus. O faraó não deixa de jeito nenhum, ele está totalmente irredutível. A Bíblia diz que o coração deles está endurecido, foi endurecido pelo próprio Deus. Então Moisés está ali lutando bravamente para conseguir isso, e a cada dia que ele pede, ele leva um não bem na cara. O faraó não quer liberar de jeito nenhum. Então Deus está enviando pragas. Esse é o momento da leitura. Uma praga atrás da outra, um sofrimento atrás do outro, para o faraó ceder, mas até o momento ele ainda não cedeu. Então vamos ver o que a Bíblia está dizendo para a gente hoje. Em Êxodo capítulo 10 está escrito assim: depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus subordinados, para manifestar esses meus sinais no meio deles. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão a face da terra a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras, comerão também toda árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra, até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os subordinados do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso Moisés e Arão foram levados outra vez ao faraó, e ele lhes disse: ide, cultuai ao Senhor vosso Deus. Mas quem irá? E Moisés respondeu: temos de ir com os nossos jovens e com nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o faraó disse: esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podem ir e cultuar ao Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim, os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território, e eram tantos como nunca houve nem jamais haverá.
pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra, e comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado, somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus para que afaste de mim essa praga mortal. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não deixou ir os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias, mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, cultuai o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas poder levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também deve nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus. Pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então Faraó disse a Moisés: sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Então aqui, pessoal, a gente vê que as pragas persistem, né? Novamente, Deus está dando ali um aviso, Deus está dando uma ordem e Faraó não cede, então vem as pragas dos gafanhotos aqui. A gente consegue perceber que coisa terrível foi aquilo, né? E também a praga das trevas. Dá para imaginar ficar 3 dias sem luz nenhuma, você não conseguir se mover, porque onde você olha não dá para enxergar nada, inclusive as trevas você conseguiria apalpar, de tão escuro que era. Então era uma coisa assim absurda, e ali novamente o Senhor mostrando, deixando claro que na casa do seu povo, na casa dos israelitas, haveria luz. É interessante, como eu disse no começo do vídeo, né, o endurecimento do coração. O primeiro versículo que eu li no começo do vídeo é uma passagem do livro de Provérbios, né, que Deus, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. E aqui nesse caso me parece que Deus estava inclinando mesmo o coração de Faraó para ser um coração endurecido. E aí todo mundo sofreu. Eu falei isso no vídeo de ontem e no de anteontem, né? Por causa daquela dureza de coração, daquela posição enfática dele, tipo, não vou deixar ninguém ir, ninguém vai, sabe? Ninguém vai. Todo mundo sofria, inclusive os subordinados dele. Aqui os próprios subordinados do Faraó chegaram nele para falar, né? Tipo, o senhor não está vendo o mal que está acontecendo, o Egito está destruído, deixa esse povo embora. E assim, por um momento, até Faraó pensa em deixar o povo ir. Primeiro ele fala assim: podem ir, mas só os homens. E o que Moisés fala? Não, tem que ser todos. Aí vem toda aquela praga, depois ele fala: tá bom, então pode ir todo mundo, os homens, as crianças, mas o gado fica. Só que o que Moisés fala? O gado vai também. Ou seja, além de você deixar o povo ir, você também vai dar o gado para que a gente possa sacrificar ao Deus dos hebreus. Gente, é uma ousadia muito grande de Moisés, se a gente parar para pensar. É como você chegar no rei e falar assim: além de você deixar o povo ir, você também vai dar o recurso para eu sacrificar um Deus que você não conhece. Mas nós vamos, e vamos fazer ainda uma festa. E tem que ser caminho de 3 dias. Porque o que a gente vai fazer é abominação para os egípcios. Vai que eles nos persigam, né? Isso nós lemos ontem. Só que é engraçado, assim, engraçado modo de dizer
curioso quando o próprio Deus endurece o coração. E aí a pergunta é, por que Deus endureceu o coração? Deus podia muito bem já ter matado o faraó, tudo ficaria mais fácil para todo mundo, o sofrimento seria infinitamente menos. Mas a questão, gente, aqui, quando a gente lê a palavra logo no começo do capítulo 10 de Êxodo, é que Deus já dá um motivo. Deus queria que houvessem os sinais e as maravilhas, para que esses sinais e maravilhas fossem contados de geração em geração. Todas as gerações deveriam conhecer os milagres do Deus dos Hebreus. Todas as gerações nunca poderiam se esquecer de como o povo foi libertado ali no Êxodo. Então, parece assim que parece injusto, né? Assim, eu pelo menos quando eu penso, eu não sei você, quando você lê o texto, parece assim, poxa vida, mas tantas pessoas sofreram, né? Tantas pessoas sofreram por causa disso. Não se tratava mais só do faraó. O próprio povo, não só os israelitas, mas o povo egípcio tinha que ver o poder da mão do Deus dos Hebreus. Vamos lembrar aqui que tudo isso aconteceu porque Deus visitou o Egito devido ao clamor do povo dele. Devido ao clamor do povo de Israel, que foi tão grande que chegou até Deus. E Deus quis dar um basta naquele sofrimento de muitos anos ali de escravidão. Então Deus, ele poderia ir pelo caminho mais fácil, né? Então eu vou vir Deus Todo-Poderoso, vou lá, mato todo mundo e tchau, gente, podem ir embora. Mas Deus não trabalha assim. Deus, ele queria trabalhar com mão forte. Deus queria trabalhar mostrando sinais e maravilhas, sinais que chegou a um ponto que nem os magos do Egito conseguiram mais copiar, porque eles viram que alguém maior, mais poderoso, mais soberano, mais sobrenatural havia ali entre eles, que é o Deus dos Hebreus. E Deus queria que todos esses sinais, todas essas maravilhas fossem contados de geração em geração. O que aconteceu, porque esse livro chegou até nós hoje em 2025. E hoje nós sabemos o que Deus fez ali no povo judeu, ali no povo de Israel. Então, gente, às vezes, por mais difícil que seja a gente entender por que o coração de alguém está endurecido, pensando assim do lado de cá, o lado de quem está sofrendo, talvez, podemos dizer assim, não tem muito que a gente possa fazer. Pelo menos quando eu leio o texto, quem está sofrendo, está sofrendo. Mas o que cabe a gente fazer? A gente se refugiar em Deus, a gente clamar ao Senhor, porque me parece muito claro, chegando até aqui em 10 capítulos, que aqueles que estão ali guardados em Deus, o Senhor poupa desses males. O seu povo, o povo que Ele ama, o povo que Ele cuida, o povo que Deus escolheu para ser seu, é um povo separado. O Senhor separou o povo ali durante as pragas para poupar o povo de Israel. Então, às vezes a gente pode pensar assim, poxa Deus, por que o coração de alguém está tão endurecido, a pessoa não cede? E às vezes a gente tenta de artimanhas e argumentos tentar mudar, convencer com as nossas palavras, com as nossas atitudes, alguma coisa, a gente não consegue nada. Porque, gente, só quem pode inclinar o coração para algum lugar é o Senhor. Mas nós podemos buscar aquele que pode mudar todo o coração. E essa é a palavra que eu aprendo aqui para a minha vida e deixo e compartilho com você. Às vezes, se estamos lidando com pessoas assim, totalmente endurecidas, totalmente difíceis mesmo, onde elas não cedem e eu estou sofrendo, você está sofrendo, todo mundo está sofrendo por causa da posição daquela pessoa. Eu acho que vale pelo menos a gente pensar assim, será que é Deus que está deixando aquela pessoa desse jeito para querer me ensinar algo? Querer mostrar algo para mim? Querer usar essa pessoa, essa situação para fazer um milagre na minha vida? Usar essa situação para me libertar e me liberar de algo que de outra forma eu não conseguiria? Eu estou aqui pensando, viajando, pensando em várias hipóteses. Porque, gente, nós servimos um Deus, e existe um Deus que tem na sua mão, na palma da sua mão, o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle de Deus, nada. Então ele pode pegar o coração do rei e inclinar para onde ele quer. E cabe a mim e a você orar ao Senhor, buscar ao Senhor, apresentar essa pessoa diante do Senhor, para que ele, aperte, amoleça esse coração.
porque no final das contas vai prevalecer a vontade dele sobre as nossas vidas. Mas nós podemos escolher também o caminho assim: eu aceito essa situação, vou continuar sofrendo, não vou buscar Deus e cada um faça o que quiser. E vou reclamar, vou murmurar, vou fazer o que quiser. Você vai ganhar algo com isso? Eu acho que vale assim ver o que de bom você pode tirar disso. Porque se isso não agregar em nada, eu acho ainda que o melhor caminho é se voltar para o Senhor, se voltar ali para a sua mão forte, porque a gente sabe que aqueles que estão nele, aquele ali que ele cuida, a praga ela não chega, sabe? Aquelas pessoas que se refugiam no Senhor, a dificuldade vem, as coisas vão vir, mas ele guarda, ele livra, sabe? Ele dá o escape. Tá bom? É essa palavra que eu deixo para você, espero que tenha falado no seu coração e vamos continuar firmes e fortes na leitura, né? Toda vez que eu leio a palavra de Deus eu descubro que eu não sei nada também. Todo dia é uma palavra nova, um ensino novo e eu e você estamos juntos, juntinhos na mesma caminhada. Eu estou aprendendo aqui, você está aprendendo aqui e eu tenho certeza que Deus vai mostrar ainda muito mais coisas pra gente nos próximos dias, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.